Você já imaginou qual é o lugar mais profundo da Terra? Mais profundo que o topo do monte mais alto do planeta? Imagine um abismo tão profundo que, se o pico do Monte Everest fosse colocado dentro dele, ainda estaríamos a mais de 1 quilômetro abaixo do nível do mar. Um mundo onde a luz nunca chega, onde a pressão esmagadora poderia transformar seu corpo em pó em segundos. E mesmo assim, a vida insiste em existir. Esse lugar existe. Está no fundo do oceano, e ele chama-se Fossa das Marianas. Hoje vamos descer juntos até o seu ponto mais profundo, desvendar sua história, mergulhar nos relatos reais, ouvir as teorias mais incríveis sobre o que existe lá e revelar a verdade que cientistas da China trouxeram à tona recently. Prepare-se. O que você vai ver aqui pode mudar tudo o que você pensa sobre os limites da vida na Terra. A Fossa das Marianas está no oeste do Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. Ela é a trincheira oceânica mais profunda do mundo. Sua forma é como uma cicatriz no leito oceânico, longa, estreita e imensa. Cerca de 2.540 quilômetros de comprimento e largura média de aproximadamente 69 quilômetros. O ponto mais profundo conhecido da fossa é chamado Challenger Deep, com profundidade medida em cerca de 10.984 a 10.994 metros abaixo do nível do mar. Para termos uma noção, esse abismo submerso é mais profundo do que a altura do Monte Everest. Se colocássemos o Everest invertido na fossa, o topo dele ainda estaria submerso por mais de 2 quilômetros. Geologicamente, a fossa surgiu por um processo de subducção tectônica. A placa do Pacífico mergulha por baixo da placa das Filipinas, Marianas, gerando esse vale profundo. A história da exploração da fossa começa no século XIX, quando em 1875, durante a expedição britânica do navio HMS Challenger, foram registrados cerca de 8 quilômetros de profundidade, mostrando pela primeira vez que existia um abismo no leito oceânico. Anos depois, com tecnologia de sonar e mapeamentos mais precisos, o navio HMS Challenger Segus fez nova medição, elevando a profundidade estimada para quase 11 quilômetros. A primeira descida humana aconteceu em 23 de janeiro de 1960, quando o batiscafo Trieste, tripulado pelo suíço Jacques Piccard e o norte-americano Don Walsh, alcançou o fundo da Challenger Deep, a aproximadamente 10.916 metros de profundidade. A descida durou cerca de 5 horas, e eles permaneceram por cerca de 20 minutos no fundo, sem equipamentos científicos sofisticados, sem fotos claras, sem amostras de fauna, nada para estudar em profundidade. Mesmo assim, o Trieste provou que era possível sobreviver, tecnologicamente, ao abismo, abrindo caminho para a curiosidade científica sobre o que havia lá embaixo. Décadas depois, veículos não tripulados e robôs permitiram explorar com câmeras e coletar amostras, revelando um mundo vivo nas zonas profundas, quebrando a ideia de que as profundezas eram um deserto sem vida. Em 2012, o cineasta James Cameron fez uma descida solo e trouxe imagens em alta resolução do fundo, mostrando um universo de criaturas adaptadas a pressões extremas, frio e completa escuridão. Desde então, a exploração tem se intensificado, com mapeamentos, robôs e sensores avançados, estudando física, biologia, geologia e os limites da vida. Quando a fossa foi descoberta e medida pela primeira vez, muitos cientistas acreditavam que nenhum ser vivo poderia sobreviver sob pressão tão extrema, sem luz, sem calor, sem recursos. A lógica era simples. Ossos ou conchas provavelmente se dissolveriam sob mais de 1000 atmosferas. Células não suportariam a pressão. A temperatura era próxima de zero. A comida praticamente inexistia. Algumas teorias sugeriam que o fundo poderia ser um vasto deserto invisível, ou um cemitério de detritos, rochas e sedimentos. Sem vida, sem movimento, apenas silêncio. Outras hipóteses mais ousadas especulavam sobre formas de vida alienígenas, organismos primitivos, talvez fósseis vivos de organismos muito antigos, adaptados a essas condições extremas. Para muitos, o fundo da Fossa das Marianas era o limite da sobrevivência, o fim do mundo na Terra.
Algumas teorias adicionais surgiram com o tempo. Há quem acredite que civilizações antigas poderiam ter se refugiado ou desaparecido no fundo do oceano e que ruínas ou artefatos poderiam existir no Challenger Deep. Outros imaginam criaturas gigantes desconhecidas, sobreviventes de eras pré-históricas, parentes de espécies marinhas extintas. Há também hipóteses sobre portais geológicos ou fenômenos anômalos capazes de interferir em bússolas ou sinais de comunicação submarina. Alguns teóricos sugerem que a fossa poderia conter fontes de energia geotérmica ou química ainda não mapeadas, capazes de sustentar vida de formas completamente diferentes das que conhecemos. Teorias mais ousadas incluem a presença de micro-organismos extraterrestres, chegados de meteoritos ou corpos celestes, criando ecossistemas alienígenas aqui mesmo na Terra. E há quem imagine que certas áreas do fundo estão totalmente isoladas há milhões de anos, evoluindo de forma independente e criando organismos e relações ecológicas inéditas. Essas teorias ajudavam a alimentar o imaginário sobre a Fossa das Marianas, tornando-a não apenas um local de estudo científico, mas também um território de mistério e fascínio humano. Com o avanço da tecnologia, as expedições passaram a registrar evidências contundentes de vida, mesmo nas profundezas mais extremas: micro-organismos, vermes, crustáceos e protistas. Sabíamos que existe vida mesmo nas zonas radal e que há organismos adaptados à pressão, ao frio e à escuridão. A geologia da fossa, subducção tectônica, sedimentos e atividade geológica, indica que o fundo não é estático. A dinâmica, vulcanismo submarino e interações químicas que sustentam vida baseada em química sem depender da luz solar. Ainda assim, muitas perguntas permaneceram. Quais tipos de organismos vivem lá? Como sobreviver à pressão? Quanto tempo há vida naquele ambiente? Quais recursos químicos ou energéticos sustentam esses organismos? Até então, as respostas eram dispersas, fragmentadas e com alto grau de incerteza. Nos últimos anos, especialmente em 2025, cientistas da China, com o uso de tecnologia de ponta, fizeram avanços gigantescos na exploração da Fossa das Marianas. Utilizando o submersível tripulado Fendouse Striver, os pesquisadores realizaram dezenas de mergulhos, alguns ultrapassando a marca de 10.000 metros de profundidade. A expedição registrou cerca de 7.564 espécies de micro-organismos da zona radal, e 89,4% dessas espécies eram completamente desconhecidas para a ciência até então. Foram encontradas comunidades complexas de organismos multicelulares, vermes tubulares, moluscos bivalves, crustáceos espinhosos, minhocas marinhas, pepinos do mar e outros invertebrados, vivendo entre 2.500 e 9.533 metros de profundidade. Alguns micro-organismos exibem adaptações genéticas e bioquímicas capazes de lidar com a pressão esmagadora e a falta de luz, como mecanismos antioxidantes para proteger as células, algo promissor para a biologia, longevidade e biotecnologia. Também foi identificado um novo tipo de vírus, um bacteriófago, coletado em sedimentos a quase 9.000 metros de profundidade, mostrando que mesmo vírus podem habitar essas profundezas extremas. As implicações dessas descobertas são enormes. A biodiversidade da Fossa das Marianas é muito maior e mais diversa do que se imaginava. As adaptações biológicas observadas podem trazer insights valiosos para a ciência, biotecnologia e medicina. A fossa se torna um dos ecossistemas mais promissores e menos explorados da Terra, um verdadeiro laboratório natural para entender os limites da vida. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de preservação ambiental, pois esse lugar remoto abriga vida e recursos genéticos únicos. Com base nas descobertas recentes, várias crenças antigas foram derrubadas. A ideia de deserto sem vida, o limite da sobrevivência de organismos complexos, a inacessibilidade científica e a escassez de diversidade genética. A Fossa das Marianas deixa de ser o fim do mundo para se tornar uma fronteira da ciência, talvez a última fronteira da Terra, revelando segredos sobre biodiversidade, adaptação e os limites da vida. Apesar dos avanços, muitas perguntas ainda permanecem.
a possibilidade de formas de vida totalmente inéditas, com metabolismo desconhecido. Qual é o papel desses micro-organismos no ecossistema global? Como podemos usar essas adaptações para biotecnologia ou medicina? E até onde a exploração humana deve ir sem causar danos irreversíveis? A fossa é frágil, mas também é um território de descobertas inimagináveis. A Fossa das Marianas não é um vazio morto. É um mundo vivo, vibrante, adaptado a extremos inimagináveis. O abismo mais profundo da Terra abriga milhares de micro-organismos e invertebrados desconhecidos, formando ecossistemas complexos. As descobertas recentes da China com o Fenduzi revelaram um ecossistema mais vasto e rico do que qualquer previsão anterior. Esse é um território científico, não de conquista humana, representando talvez a fronteira final do planeta para a biologia, geologia e biotecnologia. Se o planeta fosse um livro, a Fossa das Marianas seria o capítulo mais misterioso, até pouco tempo escrito em branco. Hoje, cientistas da China e outros países estão começando a rabiscar nas suas páginas, revelando não monstros, mas vida, frágil, adaptada, resiliente e surpreendente. A verdade é dura e bela. O abismo não é o fim da Terra. É apenas uma parte que nós não conhecíamos. Antes de encerrar, se você curtiu essa viagem ao desconhecido, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem outro vídeo incrível no canal que você pode assistir agora mesmo.